Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Família Cast, o podcast voltado para você, mulher, que quer entender e quer resolver o seu problema familiar, seja no divórcio, seja na guarda, a pensão e muito mais. Estamos aqui hoje com a nossa convidada especial, nossa primeira convidada, muito especial, Isaura Ribeiro, que veio aqui para trazer muitas informações para vocês. Então, seja bem-vinda, Isaura. Fale um pouco sobre você, se apresente. Obrigada, Jean, por esse convite. Dizem que a primeira a gente nunca esquece, né? Então, muito legal participar desse teu projeto. Você é um cara muito querido, mora no meu coração, sabe disso. Meu nome é Isaura Ribeiro, sou advogada familiarista. Eu atuo aqui em Porto Alegre, apenas com mães solo. E hoje vamos bater esse papo aí. Vamos ver quais são as surpresas que o Jean traz para a gente. Espero que ajude muito vocês. Para nós é um prazer recebê-la aqui. Você sabe que todo e qualquer projeto você tem que estar com a gente, porque você é uma pessoa que nos inspira a fazer esse tipo de projeto. É você que trouxe para mim, né, esse meio hoje. Então, não poderia ser diferente. Teria que trazer você para iniciar esse projeto. Bom, a pergunta inicial do nosso podcast hoje é: qual que é o principal meio, a melhor forma, o que que você identifica assim como primeira coisa que uma mulher tem que fazer quando ela está vivendo um casamento falido, onde ela já não vê mais uma outra saída a não ser por fim aquela relação, por fim aquele relacionamento, para que ela possa prosseguir com a sua vida com novos projetos. Jean, eu acho que é um clichê a gente dizer que ninguém casa pensando em separar. Isso é óbvio. Você investe todas as suas fichas em ter uma relação, em formar uma família. Isso é um sonho para muita gente. O que a gente precisa pensar, em primeiro lugar, é: você vai apostar todas essas fichas na relação, mas você nunca pode deixar de apostar fichas em você. Quando você aposta todas as suas fichas só no outro, só pelo bem-estar do outro, tem algo errado. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na gente. Então, você tem uma relação a dois, show de bola, mas a sua vida não pode parar e a sua vida não pode girar apenas em torno dessa relação. Porque quando só você se esforça para que o teu marido tenha sucesso, para que os seus filhos tenham sucesso, para que a família dê certo, mas você é apenas uma pessoa que faz a operação para que essa família dê certo, tem algo errado. Então, o primeiro passo é a gente se dar conta disso e começar a trilhar um caminho em que você também seja protagonista dentro dessa relação. E se você não consegue ser protagonista dentro dessa relação, é porque não está mais dando certo. Talvez não seja mais um lugar para você. A gente aqui não incentiva as pessoas a se separar, a gente não, a gente incentiva as pessoas a ser felizes. Ontem mesmo atendi uma cliente em que claramente ela não estava feliz na relação, mas o divórcio não era o melhor para ela naquele momento, porque ela ainda tinha uma admiração muito grande pela pessoa, o marido é uma pessoa honesta, uma pessoa que ela admira, uma pessoa íntegra, então ela ainda tinha fichas para apostar nesta família. Agora, quando você perde a admiração, quando a pessoa não investe em você, quando você é apenas a parte operacional da família e apenas isso, então aquele não é o espaço para você. Você tem que dar conta de tudo, da família, do marido. A gente costuma ser mãe dos filhos e do marido. Aí é uma relação que não está legal. Então você precisa pensar em formas de você estar feliz. A gente não veio a esse mundo apenas para ser infeliz. A gente veio a esse mundo para ser feliz, sim. A gente vai ter muito trabalho? Vai. Mas se você decidiu entrar em um casamento, é para que os dois sejam felizes. Se só um é feliz, meu bem, essa relação não está legal e é hora de você tentar achar um plano B para isso. Então, nunca
se acostumar com o que é ruim. E o mais incrível é que a gente se acostuma com o que é ruim, muito facilmente. Muito facilmente a gente se acomoda com aquela relação, né? A gente fica acomodado com a situação e como o outro já está há um certo tempo com você, querendo ou não, aquela pessoa acaba influenciando você de tal forma que às vezes, quando você realmente decide separar, decide pôr fim àquela relação, você acaba ficando preso nos argumentos, na chantagem emocional, no jogo psicológico ou até mesmo na dificuldade em você ter uma independência emocional e financeira suficiente para te dar a liberdade de escolher e falar: hoje eu tenho a liberdade de cair fora, de construir uma nova vida para mim, mas infelizmente a pessoa não pode. Então, o que que você me diz que a pessoa tem que pensar? Quais são as primeiras ideias que ela tem que ter na cabeça quando ela decide separar? Qual que é o primeiro caminho? Ela deve procurar diretamente um advogado. Normalmente, quando a pessoa também vai separar, ela também está com problemas emocionais, por todo um desgaste que teve na relação, por todo um jogo emocional que está acontecendo. Você vê como também é fundamental buscar um apoio psicológico, os dois ao mesmo tempo, ou um depois do outro. O que que você fala sobre isso? Jean, a vida não tem graça só, né? A vida não tem graça só, então se a gente, quando está feliz, a gente está cercado de pessoas, no momento que a gente está triste, a gente também precisa estar cercado de pessoas. Então, se você está nessa situação, você está para tomar essas decisões importantes, você precisa ter a sua rede de apoio. E tem que falar para as pessoas. Fala para a mãe, fala para o pai. Talvez a mãe e o pai tenham uma cabeça assim mais antiga e não te entenda, vai achar que você tem que ficar naquela relação porque você tem que ser a mulher perfeita de casa. Mas você então tem que encontrar essas pessoas com quem você conversa. E é fundamental para quem tem condições ter um acompanhamento profissional. Os problemas vão continuar a ser os mesmos. Jean, eu vou te contar a minha história quando eu estive no fundo do poço, tá? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. E assim, tu pode ficar bem à vontade para tu me interromper, a gente falar junto, assim, para a gente trocar ideia aqui. Perfeito. Quando eu estive no fundo do poço, eu teve algumas coisas que me tiraram de lá. Só que eu fiz todas elas juntas ao mesmo tempo. Foi um acompanhamento profissional, a religiosidade, então, seja qual for a sua, procure Deus para que a gente esteja mais forte. E academia. Eu virei rata de academia de manhã, de tarde e de noite. Os problemas continuaram a ser os mesmos. E, logicamente, os amigos, né? Os problemas estavam lá e eles eram os mesmos. Só que a cada dia que eu acordava, eu estava mais forte. Porque tem a questão científica, né, dos hormônios, que a academia nos traz, tem a questão ali da fé, que a gente está mais, a questão de você estar amparada pelos amigos. Então, eu fiz tudo isso junto. Se você vai se isolando, se isolando, se isolando, porque você não quer contar para alguém, porque o que vão pensar, você, né, deu errado na vida. Não, você não deu errado na vida, você está recomeçando. E recomeçar é o bom de estar vivo. A gente pode acertar, a gente pode errar, mas a gente sempre pode recomeçar e construir uma nova história. Faz parte de construir uma nova história. É dolorido, é um caminho, mas é um caminho que precisa ser trilhado dia após dia. Agora, antes de tomar a decisão, vou sair de casa, ou eu vou levar meus filhos, ou não vou levar meus filhos, ou vou levar a TV, vou levar a cama. Antes dessa decisão, você precisa contratar, conversar com um advogado, uma advogada da área de família, que seja da sua confiança, que te ouça, que te entenda, para que você não tome uma decisão e depois se arrependa. Muitas vezes envolve patrimônio, é uma economia de uma vida inteira, e a vida já está difícil, você não está podendo botar dinheiro fora. São coisas que não são só suas, são da sua família, são dos seus filhos, é uma segurança. Então, você precisa fazer essas coisas. São decisões que você tem que botar no seu caderninho e dar esse passo. Eu tenho que ir na psicóloga, eu tenho que... Não tem dinheiro para academia? Vai fazer uma caminhada, vai ler um livro embaixo de uma árvore, vai fazer alguma coisa. Eu digo aqui, não dá para fazer evento, né? Exatamente. Mas
tem que movimentar essa energia, senão dificilmente a coisa vai andar para um caminho bom. Exatamente. E é muito comum, né, quando a mulher se separa, principalmente, que as primeiras pessoas para quem ela vai buscar o apoio são os familiares. Só que estes familiares, por ter uma visão antiga, digamos, até que arcaica, com aquele pensamento mais velho que fala, não, a mulher ela tem que aceitar o que o marido fizer, ela tem que aceitar a situação que ela está vivendo, ela é quem vai determinar como que vai ser a vida, então ela que tem que procurar o melhor para ela e para os filhos e para a família. Então, quando isso acontece, né, eu sempre costumo falar o seguinte: seus pais estão falando isso não com o objetivo de te prejudicar, não é o objetivo deles causar um mal para você. Isso eles estão fazendo por quê? Porque foi assim que eles foram criados, assim que eles foram educados. E querendo ou não, a gente acaba tentando sempre repassar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vivenciou para os nossos filhos, nossos familiares. Então, se você, mulher que aqui nos ouve, que aqui nos assiste, está passando por essa situação, e tem os seus familiares mais próximos que está justamente falando isso. Não separa, aguenta, segura mais um pouco. Eu posso dizer para você, eles não fazem isso por mal. Na grande maioria das vezes, eles fazem isso pensando no teu melhor, mas sem entender que isso, ao invés de te ajudar, vai mais te prejudicar do que te ajudar. Então, o que eu recomendo para você? Busque um apoio especializado, como a Isaura falou, de um advogado, de um psicólogo. Busque pessoas que realmente querem o teu bem, pessoas próximas, amigos, amigas, que possam estar te dando aquele apoio, porque é fundamental. Porque o que que normalmente acontece, Laura? É muito comum quando a pessoa entra em uma relação, principalmente se a outra pessoa for muito ciumenta, for muito, como é que eu posso falar? Uma pessoa que costuma te restringir do resto do mundo, você acaba se fechando para o mundo. Então, no início do relacionamento, você tem vários amigos, várias amigas, sai, se arruma, se cuida, se diverte. Depois, quando você casa, que você se torna mãe, o que que acontece? O teu marido ele já não quer mais que você use determinadas roupas. Ele não quer mais que você ande com determinadas amigas porque elas não estão casadas. Ele não quer mais que você saia sozinho sem a companhia dele, sendo que ele pode. Então, assim, querendo ou não, aos poucos, se você parar para perceber, aos poucos, você acaba se afastando das pessoas. Se você se afasta, no momento em que você for precisar, é comum que as pessoas não estejam ali 100% disponíveis para você. Mas isso não quer dizer que você não tem amigas, você não tem parentes, familiares que possam te ajudar. Podem sim. Só que você precisa ali dar o primeiro passo, abrir a portinha para que eles possam falar: olha, ela está com as portas abertas, ela está precisando de mim. Então a pessoa vai lá e vai te ajudar. É assim também, Isaura, que tu vê essa situação? É que a pessoa não adivinha, não tem como adivinhar. Esse mês eu conversei com uma amiga, sobre uma amiga que está passando um pipinão há 2 anos e nenhum amigo sabe, porque ela nunca falou. Então, se você não falar, como que a pessoa vai saber? Ela nunca vai saber. E a gente sabe contar nos dedos, às vezes, porque a gente tem 1.000 amigos lá no Facebook, mas não tem 1.000 amigos com quem possa contar. Mas a gente tem aquelas 3, 4 pessoas com quem a gente sabe que pode contar para qualquer coisa. Todo mundo tem. Então, tem que dividir o fardo. Não dá para levar esse fardo sozinha. Você vai levar esse fardo sozinha a um preço muito alto. Sozinha você não vai conseguir sair dessa. Exatamente. E aí, beleza. A mulher, ela já tomou a decisão de separar, tomou a decisão de trilhar um caminho sozinha, de reconstruir sua vida, analisar e criar novos projetos. E aí ela procura um advogado, uma advogada para poder estar lhe ajudando e auxiliando. O que que é fundamental? Que ela tenha conhecimento através desse advogado ou advogada e que ela também informe para o advogado ou advogada para iniciar ali, iniciar a busca pelos direitos dela, a busca para ela garantir tudo que ela realmente tem direito, porque infelizmente muitas, por não conhecer, acabam, né, procurando o auxílio da pessoa mais próxima, muitas das vezes um colega advogado, advogada que não é especialista na área, ou que não domina muito o assunto, e acaba,
né, pegando o primeiro e depois se dando mal. Então, muitas mães que estão passando por essa situação, né, eu, junto com a Isaura, nós temos essa missão de ensinar vocês, de ajudar vocês a entender o direito de vocês e saber qual que é o melhor caminho para trilhar e tomar a melhor decisão. Então, a Isaura vai explicar para vocês o que é fundamental na primeira reunião com o advogado. Você levar, você trazer, você receber também de informação do seu advogado. Já, assim, tanto eu e você, a gente tem essa coisa de, como eu venho de uma família muito pobre, né? Como eu recebi, tive essa bondade divina de eu ter acesso à informação, a gente vê muitas mães sem acesso. Então, a gente tem essa vontade de dividir com as pessoas e acalmar um pouquinho os corações, porque a gente encontra as mães, quando elas vêm aqui, elas vêm muito abaladas, que é o medo de que a primeira coisa, infelizmente, que o rapaz que te perdeu, ele vai tentar te atingir, é atingir o teu filho, que é a tua base, que é o teu alicerce. Ele vai dar essa tentada. E isso abala muito, muito as mamães. Então, o principal, as coisas que você precisa fazer é procurar alguém que seja da área. Se você hoje perguntar para mim, direito de trabalho, por exemplo, a gente vai saber o básico ali, porque todo mundo fez a mesma, todo mundo estudou, todo mundo, né? Mas se você me perguntar coisas a fundo, eu não sei. E eu vou responder que eu não sei. Eu vou te passar para uma colega aqui do escritório, que é a pessoa que vai fazer isso. A gente tem outros produtos, mas eu não vou te orientar da melhor forma. Então, é por isso que a gente insiste que você procure alguém que seja da área, que entenda. Então, quais são as formas que a pessoa procura? É uma amiga que indica, ou procura na internet, ou vê lá nas redes sociais. Então, para você primeiro, nesse primeiro bate-papo, você vai sentir se a pessoa te acolheu, se ela entende do que ela está falando, se ela já teve outros casos iguais ao seu. Mas você também tem que fazer um dever de casa, que é dar uma procuradinha, dar uma olhadinha nas redes sociais, tá? Mas esse advogado, ele fala sobre isso, como que ele é? Ele é atuante, ele se engaja nesse assunto. Olha lá no Google, como é que é essa avaliações, essa pessoa... Gente, hoje a internet está aí para isso. Porque a gente recebe muito, eu recebo muitas pessoas assim, eu contratei um advogado, daí eu não sei nem como é que tá. Eu disse, gente, é como você contratar um pedreiro. Você contrata um pedreiro para fazer uma obra na sua casa. Você não volta dali a 4 anos para saber como é que é a obra. Se a obra foi feita bem, se foi feita... Claro que os processos são demorados, então você não precisa ficar toda semana falando com o seu advogado, porque não vai movimentar toda semana. Mas é o básico, tipo, de vez em quando, doutora, como é que tá? A gente tem a obrigação de passar isso. Tanto eu e o Jean, a gente tem essa forma de... Eu tenho relatórios que a pessoa entra lá, acessa, enfim, a tecnologia está aí para nos ajudar. Você precisa ter confiança. Quando você sentar na frente da pessoa, você o santos tem que bater. Exatamente. O santos tem que bater. Mas você também não pode ser cega para as coisas só porque você está com um problema que, meu Deus, eu preciso resolver de qualquer jeito. Você precisa dar uma olhadinha, olha as redes sociais, pergunta para as pessoas, você já ouviu falar, você conhece, olha lá as redes sociais, não dá para você ser cega nas coisas. E olha só, a gente está falando isso, a gente poderia não falar, né? A gente poderia dizer, mas não, gente, é uma coisa que a nossa imagem, o que a gente passa é muito sério para a gente. E você está lidando, está entregando na mão de uma pessoa um problema que, gente, às vezes é a guarda do seu filho, É a tua seu vida. patrimônio, uma casa que você levou uma vida inteira. Você não pode só largar e voltar dali a 2 anos para saber o que aconteceu. Então, um pouquinho de diligência, que a gente chama, que é um pouquinho de cuidado, assim, a gente tem que ter. É Pesquisar. importante pesquisar. Exatamente. E outra coisa, Zaura, é muito comum também as mães sofrerem, né, com o jogo psicológico que os pais começam a fazer, que o seu ex começa a fazer. Então ele começa a falar: olha, se você buscar a justiça, você não vai conseguir nada, eu vou tomar a guarda da criança, você
sabe? Eu não vou pagar nada de pensão. Se ele trabalha de carteira assinada, ele fala que vai pedir demissão, que vai começar a trabalhar como autônomo, e aí vai fugir, vai sumir, e por aí vai. Como ele já viveu com ela bastante tempo, ele sabe exatamente o que falar para atingir ela, para deixar ela paralisada, deixar ela com medo o suficiente para não agir, para não buscar os seus direitos. Só que aqui nós precisamos esclarecer que não é assim que funciona. Então a Isaura vai explicar para a gente agora quais são realmente os principais direitos que você, mulher, que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, pode ter. Não necessariamente você vai ter, mas a depender da situação, você pode ter todos ou alguns desses direitos. Só que aqui nós vamos explicar todos para que você possa, por si própria, analisar assim, já por alto se você tem ou não alguns direitos, para começar a correr atrás. Olha, eu vou te dizer o seguinte, se você está passando por isso, se em algum momento o teu ex falou, abriu a boca para dizer que seja a primeira vez, eu vou te dizer uma coisa que, infelizmente, 90% das pessoas não acredita, prefere acreditar no ex, que eu não sei qual é essa força magnética que esse ex tem, porque ele não é juiz, ele não é advogado, ele nunca abriu uma lei para ler, mas o que ele fala, meu Deus, estremece a mulher, acaba com a mulher. Só se ele te disser essas frases, vou tomar a guarda, eu vou falar para o juiz, você vai ver, eu vou dizer toda a verdade na frente do juiz, com certeza o juiz vai me dar a guarda, vou dizer que tu toma remédio, eu vou falar que eu não trabalho e eu não tenho que pagar pensão. Eu vou dizer que vai ser 15 dias com cada um e você nunca vai ver a cor do meu dinheiro. Enfim, essas frases, se ele diz, é mentira. Isso não vai acontecer. Mas você não vai bater boca e querer dizer que você sabe que é mentira, que você ouviu no podcast que é mentira. Não, não é porque não dá para falar com porta. Você não vai gastar uma saliva sua para tentar. Se ele fez isso, ele não tem um bom caráter. Aí ele é um bom pai. Não, ele não é um bom pai. Quem atinge a mãe que cria o seu filho não pode ser um bom pai. Se ele está te falando isso, é mentira. Você não vai perder a guarda do seu filho porque você está se separando. Você não vai perder a guarda do seu filho porque o bonzão vai lá falar na frente do juiz que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Eu quero mais é que ele vá falar. Porque se ele falar que ele pode mais que você, que ele tem mais dinheiro que você, que ele... então quer dizer que ele pode pagar uma pensão bem melhor. Vamos lá, eu quero ver. Eu quero ver, eles não falam. São uns anjinhos na frente do juiz, não abrem a boca. Não abrem a boca, só são machão porque você está permitindo. Então, na primeira que ele fizer isso, você sabe calada vence. Você não vai falar nada. Você vai procurar seu advogado, você vai contar e você vai regularizar. Vai botar no papel. Porque se ele falou isso a primeira vez, você não pode confiar mais na palavra dessa pessoa. Porque para ele pegar a criança e não te devolver mais, é 2 toques. E você não precisa passar por isso. Se ele falou a primeira vez, você vai botar no papel, então. Qual é o valor que ele vai pagar de pensão? Qual é o dia que ele vai pegar a criança? Qual horário ele vai pegar? Qual horário ele vai entregar? Se ele vai pegar na tua casa, se vai pegar na escola, se vai pegar na casa da tua mãe, onde que ele vai pegar? Se ele vai fazer chamada de vídeo, qual é o dia, qual é o horário que ele vai fazer chamada de vídeo? Que também ele não vai ficar te perturbando o dia inteiro, que você é obrigada a atender, porque senão você está perturbando, você está proibindo ele de ser pai. Chamada de vídeo não é ser pai é pai, ser presente. Está lá na escola, está lá levar ao médico. Se, mamãe, quando seu filho chora, precisa de médico, precisa de alguma coisa, é você que vai, você pode ficar tranquila que seu ex não vai tirar a criança de você. Isso é uma jogada suja e cruel que ele faz com você. O seu filho, a sua criança tem direito a receber uma pensão que seja mínima. Nós não estamos aqui falando de dinheiro. A criança precisa do sustento, os dois têm que sustentar, ok.
Mas você, em primeiro lugar, você precisa de segurança. Você tem no papel. A qualquer problema. Hoje, se você não tem no papel e o teu ex inventa de pegar a criança e não devolver nas visitas, você vai lá na delegacia, a primeira coisa que o delegado vai falar, mãezinha, me dá aí o teu papel da guarda, quero ver qual é o dia que o pai tinha que devolver e não devolveu. Aí você não tem. Aí você vai fazer o quê? Senta e chora e vai esperar uns 2 anos para se resolver no processo. Você não precisa passar por isso. Então, se a coisa começou ali a dar essa faísca, você precisa resolver na primeira vez que ele falar. Não espere uma segunda vez. E aí você vai voltar a ter paz. Porque só com papel a gente tem paz, não adianta. Tem gente que gosta de botar as unhas de fora, né, botar as barbinhas de molho, dar o tapa, esconde a mão, fala um monte de coisa e para a sociedade é você que é a louca, mas você dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, você sabe muito bem quem é ele. Se você passa por isso, não perca tempo. Coloque de uma vez no papel. Exatamente. E é muito comum também, o que que ele vai tentar fazer? Alguns vão tentar fazer o quê? Um acordinho. Vamos fazer um acordozinho de boca, não vamos gastar com advogado, não vamos perder tempo com a justiça, isso vai demorar muito tempo. Olha, o que eu tenho para te oferecer é melhor. E aí sim ele começa a tentar te convencer a aceitar migalhas. Isso mesmo, ele vai te oferecer migalhas. Ele vai falar para você, sabe, se você buscar a justiça, o máximo que você poderia conseguir era R$ 100, 150. Tô te oferecendo 350, tá vendo? É quase que o dobro ou até mais do que você iria receber na justiça. É melhor. Aceite. Sabe, a guarda é sua, Deus fica com você, não preocupa com isso não. E por aí vai. E aí, sabe o que acontece? Na hora que ele não pagar, na hora que todos os meses, se ele pagar atrasado, na hora que ele buscar a criança e não devolver, na hora que você entrar em um novo relacionamento, ou ele entrar em um novo relacionamento, sabe, essa amizadezinha, essa vida pacífica que você está levando hoje, ela vai virar de ponta cabeça. E aí você vai ver o quanto que você precisava ter resolvido tudo isso na justiça para poder ter paz. Não é, Isaura? Tanto eu como você, nós somos defensores dos acordos. Isso. Porque sim, é mais rápido, sim, é mais barato, sim, o desgaste emocional é melhor, sim, é melhor para sua criança. Tudo isso sim. Mas nada de boca. Nada de boca. Então, se vocês já se acertaram, show de bola. Então, você vai chegar para sua advogada e vai dizer: olha, o meu ex, a gente conversou, a gente acha que é melhor resolver assim. Vai ficar assim, assim, assim. No momento que a tua advogada pôr o olho naquilo ali, ela vai saber se é um bom acordo para você ou não. Ela vai te dizer. Agora, o que não dá é para o teu ex te convencer. Veja bem, se você for lá, você só vai ganhar R$ 100. Mas vem cá, e como é que ele sabe o que o juiz vai decidir? Quantas vezes ele já esteve lá? 1000 vezes? Nem a gente que está lá o tempo todo, que conhece os juízes, tem vários que nós estamos toda semana. Conhecemos os juízes. Quando abre a porta, a gente já sabe se o juiz está de bom humor ou de mau humor. E hoje eu acho que é melhor eu falar um pouquinho menos. Ah, não, o juiz está do meu lado, então agora eu vou me espalhar. Nós que somos profissionais da área, a gente trata tudo com certo cuidado e o máximo de provas e tudo com muita educação. Como que o seu ex, que não trabalha no fórum, sabe como que o juiz vai decidir antecipadamente? Isso é um absurdo. Isso não existe. Mas você, por medo de perder a guarda do seu filho, você fica cega e você acredita. Exatamente. E além disso, uma outra coisa que eles fazem com muita frequência é o quê? Além dele tentar esse acordo de boca, quando ele vê que você não está aceitando, ele fala: tudo bem, pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer um documento, vamos assinar em cartório, sabe? Com firma reconhecida e tudo. Tá ali a assinatura reconhecida. E Tudo aí, preto e Isaura? branco. Tudo no preto e no branco. Isso daí vai ter validade? Vai dar alguma Não tem garantia? validade nada, não validade nada, nada, nada. Nada que envolva criança ou um incapaz, alguém que não tem possibilidade de responder por si,
terá validade sem a assinatura do juiz e do Ministério Público. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Ele sempre vai olhar para um acordo. A sua advogada vai fazer um acordo? Vocês vão fazer um acordo? Vai estar assinado por um advogado. O juiz vai ler. E mesmo o juiz lendo, o Ministério Público ainda vai vir aqui, vai ler para saber se todos os direitos da criança foram preservados, porque ninguém impede que você, seu ex e seu advogado, inclusive, tenham feito um acordo péssimo para a criança, como, por exemplo, dizer que não querem pensão. Se vocês disserem isso, é muito provável que o Ministério Público diga: epa, só um pouquinho, vocês fizeram um acordo, vocês estão tudo bem, está tudo na amizade, só que assim, a criança está prejudicada, não aceito. Então, o Ministério Público ele vai dar uma fiscalizadinha ali, vai ler, a guarda tá bom, ficou com a mãe, a pensão é tantos reais, a dia da visita, então tá tudo certinho, o direito da criança está bem preservado, vai ficar um pouco com a mãe, vai ter os dias lá com o pai, tá tudo certo, tem pensão, tranquilo, vou aceitar. Não é assim que você vai lá no cartório, vai fazer um papel de pão, vai assinar e vai estar pronto. Isso aí é uma mentira, isso não existe. Novamente, as pessoas têm muito essa coisa de não querer ir à justiça. Eu não consigo entender isso. As pessoas têm medo do juiz, têm medo da justiça, têm medo do capa preta, o que é que elas têm? Se você tem uma criança, você tem que ir à frente do juiz sempre que você muda a situação da criança. A criança mudou de casa, você vai ter que ir lá avisar que a criança mudou de casa. Não mora mais comigo, agora mora com o pai, vai ter que ir lá. Olha, a pensão agora não é 1.000, é 500, você vai ter que ir lá, você vai ter que avisar. Tudo que envolve criança, você tem que avisar. Porque o Ministério Público tem que fiscalizar e olhar, olha, tá tudo certinho, tá tudo certo. Então, show, vamos em frente. Se não, não tem validade alguma. Nem de boca, nem no cartório. Você nunca vai poder cobrar nada se você aceitar de boca ou se você assinar um papelzinho qualquer aí, sem um advogado. Perfeito, Isaura. Para nós foi um enorme prazer contar com você aqui no nosso primeiro episódio do Família Cast. E eu queria dizer aqui para vocês que teremos outros episódios, então continue nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. E claro, sigam a doutora Isaura. Qual que é o teu arroba? Agora eu troquei, né? Se Aham. você quer me seguir, me segue lá no Instagram, isauraribeiro.adv. Me segue lá que todo dia eu estou botando conteúdo para as mamães. E olha, para quem for seguir a Isaura no Instagram dela, falam lá que vocês assistiram o Família Cast, que é o nosso podcast. Comentam lá para ela no direct, ou em alguma publicação, se vocês gostaram. E também, quem for para lá, pode ter a possibilidade de ganhar um presentinho da doutora Isaura, que é o quê? Aquele. Como se fosse um calendário. Qual é o nome mais específico que você dá? É um. Agenda dos pais separados. Isso. Vocês não É têm para você. noção do quanto que isso vai ajudar. Se você tem uma dificuldade com a comunicação do seu ex, que acontece muito, você vai usar a agenda dos pais separados para fazer igual é na escolinha. A criança vai com tudo escrito. Olha, tem que tomar remédio tal hora. Olha, não está podendo comer tal coisa que está com alergia. Você vai se comunicar por ali. Lá no meu Instagram, eu explico melhor para que vocês entendam como que funciona. Tem coisas que funcionam muito melhor do que o WhatsApp. Exatamente. Então, foi um prazer recebê-la por aqui, Isaura. Espero que você possa vir em breve novamente trazer mais informações. Um abraço para você, um abraço a Jean, cada uma de vocês muito, que estão nos muito, acompanhando. muito obrigada. E obrigada a todas e todos que ficaram até agora e escutaram. Espero que isso ajude na vida de vocês. Pode me chamar mais vezes, sabe disso. Tá bom. Um Um abração. Tchau, abraço, tchau. tchau.